aí, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Se você acabou de chegar, muito prazer, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e moro aqui em Los Angeles, na Califórnia. Nós estamos juntos hoje para falar sobre 12 expressões em inglês que você precisa conhecer. E precisa não só conhecer, né, meu povo, mas precisa começar a usar, porque a gente tá aqui para falar inglês de verdade. Gostaria de lembrá-los, a aula aqui no canal é com água na mesa e material na mão, tá? Eu não quero que você saia no meio da nossa aula para fazer outra coisa, tá? Então você já pega o que você precisa aí. E lembrando que eu vou mandar o material dessa aula para o nosso grupo de estudos gratuito lá do Telegram. Então se você ainda não faz parte, o link tá aqui embaixo na descrição. O primeiro link que tá na descrição é do meu curso, então caso você queira conhecer todos os detalhes, é só clicar aí, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos e vamos. Alright, so today we're gonna be talking about daily expressions, ok? Our daily life. A gente vai falar sobre a nossa vida cotidiana, rotineira e expressões que nós utilizamos. E o que é mais incrível da aula de hoje é que todas as opções que eu trouxe para vocês, elas podem ser substituídas por outras estruturas. Falar a mesma coisa de outras formas, que essa é uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Não basta achar que só existe uma forma de falar e passar a mensagem que você quer dizer, né? A forma de você se comunicar. Existem várias formas. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente conhece, mais fluência a gente tem. Ok? E é justamente isso que a gente vai tratar aqui hoje. Todos os que eu vou apresentar para vocês hoje são phrasal verbs, tá? Então, se você não tá familiarizado com esse termo, não precisa se preocupar. É basicamente uma ação que é formada por mais de uma palavra. É só isso. Se você quiser uma aula completinha sobre isso, eu vou colocar no material que eu vou enviar para vocês depois da aula, tá bom? Que eu já fiz uma aula bem bacaninha sobre o assunto. Mas vamos lá. A primeira é to come across. Repeat after me. To come across. To come across. E essa expressão significa encontrar. I came across an interesting book at the library. I came across a new information, né? Então, eu encontrei. Então, é nesse sentido. E olha esse exemplo que bacana. I came across an interesting book at the library, ok? I came across. Então, eu tava de boa na livraria e eu encontrei um livro interessante. Outro exemplo que a gente pode dar, posso falar, nossa, eu tava no Instagram e eu encontrei um lugar incrível na Itália, sabe? Planejando aquelas férias para 2036, aquela vibe, tá? Então, I came across an amazing spot in Italy. Oh my God! Eu encontrei do nada! Sabe, eu encontrei do nada. I came across. Pensa aí, o que foi uma coisa que você encontrou de forma bem aleatória que você não estava esperando? Então a gente tem o exemplo também do material que é I came across a very interesting book at the library. Eu encontrei um livro muito bacana na biblioteca. Do nada. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira ação e uma expressão, né? Eu gosto de falar que é uma expressão, porque a gente pode usar outros verbos nessa situação. Lembra que eu falei que existe mais de uma forma de comunicar a mesma coisa? Então, to come across. Quais são outros verbos que eu poderia usar no lugar? I found, né? I find é eu encontro, no passado, I found. Né? Então, só para lembrar, eu esqueci de comentar, né? Pequeno detalhe, que o come aqui tá na forma base, né? Tá no infinitivo aqui, to come across, encontrar. E aqui, I came across, né? Isso aqui é o passado. O passado de come é came, tudo bem? Então, vamos pensar assim, tá? A gente vai entender como é que esse verbo funciona, essa ação funciona, e então, vamos encontrar ou uma estrutura similar ou um verbo parecido, tudo bem? Então, aqui, to find. I found an amazing spot in Italy. I found a very interesting book at the library. Próxima, to run into. To run into. Aqui é um pouquinho diferente do to come across, alright? To run into significa, sabe quando você tá andando despercebido assim na rua? Você fala, fulana, quanto tempo eu não te encontro? De forma bem inesperada. Esse to come across de to run into é um pouquinho diferente. To come across é quando você encontra um objeto, você encontra uma solução, alguma coisa que você não estava esperando. Tudo bem? É como se esse objeto ou essa situação tivesse acontecendo e você cruzou com essa informação. Nossa, eu cruzei com essa informação e encontrei essa informação. Quando a gente fala to run into, a gente está falando de pessoas.
exclusivamente pessoas, tá bom? Então, to run into. I ran into an old friend at the grocery store yesterday. I ran into an old friend at the grocery store yesterday. Então, repete aí comigo. To run into. To run into. E eu sei, gente, que é bizarro, porque to run into parece que você tá correndo pra dentro, né? Nossa, eu tava correndo pra dentro de um amigo meu. Não faz o menor sentido. Por isso que a gente tem que lembrar que é uma expressão, tá bom? Não é um sentido literal. Eu não posso traduzir aqui palavra por palavra. Vamos pensar em exemplos agora. Um exemplo seria: I ran into a friend from school yesterday. I ran into a friend from school yesterday. I ran into my brother in school. Então, eu encontrei meu irmão na escola. I ran into my cousin at the cinema. Eu encontrei o meu primo ou minha prima, né? Tanto faz aqui, não tem diferenciação de gênero nesse sentido. At the cinema. Mais uma vez, run into é o presente, né? To run into é encontrar, de forma despretensiosa, do nada. E I ran é no passado. Eu acho que deu pra entender, tá? Então, vamos agora para o próximo. To get along with, né? To get along é se dar bem. Então, sabe quando você vai falar assim, nossa, a minha cunhada se dá tão bem com meu cunhado, sabe? Ou, o fulano se dá tão bem com o ciclano, ou eu me dou tão bem com meu irmão. Essa que é a ideia de to get along. To get along é se dar bem. So, I get along well with my coworkers. Or I get along with my coworkers, alright? Não precisa necessariamente colocar o well aí no meio. Então, vamos falar de to get along with, ok? Do you get along with anyone in your family? Você se dá bem com alguém na sua família? Você se dá bem com os seus vizinhos? I don't get along with my neighbors. Esse aqui é só um exemplo, tá, gente? Meus vizinhos são super tranquilos. Inclusive, eu ganhei uma flor de uma vizinha minha semana passada, quando eu voltei de viagem. São queridos. I don't get along with my neighbors. Que fofoca, ok? I don't get along with my neighbors. Or I get along with my relatives. I get along with my relatives. O que é relatives, guys? Vocês já conhecem essa palavra? Relatives significa parentes, tá? Se eu for falar I get along with my parents, parents são os pais, tá? Meus pais, my parents. Então, relatives são os parentes. Os pais nós chamamos de parents. E lembrando que todas essas ações e expressões que nós estamos conversando aqui, elas podem mudar de tempo verbal e tudo mais, tá? Você pode flexionar aí de acordo com o seu conhecimento. Então, eu tô trabalhando mais agora no presente simples, mas você pode falar sobre o passado também, que a gente já teve alguns exemplos. Se eu fosse falar, por exemplo, assim, eu não me dava bem com a minha professora de matemática, eu poderia dizer, I didn't use to getting along with my math teacher. Math é a redução de mathematics, ok? Muito bem. Então vamos para a próxima. To hang out. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente talvez mais fala. I don't like to hang out on the weekends. I don't like to hang out with my friends. Or I always hang out with my coworkers after work on Fridays, né? Então, to hang out é sair. Sabe quando você sai pra jantar, sair pra curtir, sair pra fazer qualquer coisa com alguém? Ou até mesmo para passar algum tempo com alguém? Então, por exemplo, my friends are coming over and we're gonna hang out. Né? Então, os meus amigos vêm pra cá e nós vamos curtir, nós vamos ficar aqui e tal, tudo bem? Então, olha só o exemplo. We're just going to hang out at the park this afternoon, ok? Então, a gente só vai ficar no parque essa tarde. E não é no sentido de ficar de stay, porque é um pouquinho diferente, né? To stay é literalmente você ficar. To hang out é você curtir a presença das outras pessoas, né? Então, tem uma pequena diferença. Então, vamos para os nossos exemplos. To hang out. I love this one. Então, o exemplo que eu dei, né? My friends are coming over and we are going to hang out. Então, os meus amigos estão vindo pra cá, to come over, né? And we're going to hang out. E nós vamos ficar de boa. Outro exemplo. We like to hang out at the farm. We like to hang out at the farm.
A gente gosta de ficar de boa na fazenda, lá na fazenda. Vamos para a próxima então, pessoal. To turn up. To turn up é brotar, no sentido de aparecer. Olha só esse exemplo. He turned up at the party even though he wasn't invited. Gente, olha, isso penetra. He turned it up at the party even though he wasn't invited. Então, ele apareceu na festa, ele brotou lá na festa sem ele ser convidado. Aqui eu poderia ter falado he showed up, né? Uma possível outra opção. To show up. He showed up at the party even though he wasn't invited. Tá? Ele apareceu na festa mesmo ele não tendo sido convidado. Então, podemos ir de exemplos, ó. To turn up. To turn up. Exemplo, tá? A minha avó apareceu na minha formatura do nada. Eu não tava esperando por ela e ela simplesmente tocou na minha porta, gente, com uma linha e cuia. Foi a coisa mais fofa e mais emocionante do planeta Terra. Então, my grandma turned up. Aqui é o passado, ó. Turned é um verbo regular, então a gente só coloca o ed. Vou colocar no material dessa aula aí todas as aulas relacionadas com os assuntos de hoje, eu vou colocar aula para vocês no material, tá? Esse que eu vou mandar para vocês. Então, my grandma turned up on my graduation day, out of nowhere. Outra expressão para vocês. Out of nowhere. Gente, foi muito bonitinho, sério. Imagina, ela foi acho que ela foi de avião. Avião não, ônibus. 8 horas de Belo Horizonte para São Paulo. Então, ó, my grandma turned up, apareceu on my graduation day, out of nowhere. Out of nowhere. Do nada. Out of nowhere. Ou, outra forma que eu tenho de falar isso é out of the blue. As duas significam a mesma coisa, tá? Do nada, sem esperar. Aleatoriamente. Ó, gente, lembrando que turn up não é turn on, tá? Ó, cuidado. Então, turn on the TV, turn on the lights, turn on the computer, isso é ligar, tá? To turn on. Turn up é aparecer, não é ligar. He turns up, né? Então, assim como em turn up a gente conjugou no passado, né? Vou até colocar de azul, ó. Passado, né? Então eu adicionei o ed, certo? Isso faz com que essa frase esteja no passado. Agora, he turns up. Aqui é no presente, mas a gente tem que conjugar de acordo com o sujeito, que é o he. He turns up. Muito bem, vamos para o próximo, guys, que nós temos muito ainda, muitos. Então seguimos. To put up with. Essa aqui é excelente. To put up with significa suportar, aguentar. Então, por exemplo, I can't put up with his constant complaining anymore. I can't put up with his constant complaining anymore. Alright? Então, eu não consigo suportar, eu não aguento mais a reclamação contínua dele. Não mais. Chega. To put up with. Então, to put, a gente acha, né, o verbo sozinho, ele tem esse sentido, né, que é colocar. To put. Let me put this book on the table, né? Deixa eu colocar esse livro em cima da mesa. Mas veja que aqui a gente tá falando de um phrasal verb, ou seja, uma ação que depende de mais de uma palavra. Só do verbo ali não é o suficiente, né? É to put up with. To put up with. Suportar, aguentar, saber lidar. Então, eu não sei mais lidar com a reclamação contínua dele. To put up with. So, I can't put up with her lies. I can't put up with her lies. Ai, eu não suporto as mentiras dela. Ah, por exemplo, você apoia ou você gostaria de seguir em frente com esse plano? Eu também posso fazer perguntas, tá? Então, por exemplo, do you still put up with the plan we had? Do you still put up with the plan we had? Então, você ainda concorda? Você ainda, né, tá em acordo com o plano que a gente tinha anteriormente? Para quem já tá familiarizado, a gente poderia falar I can't stand or I can't bear. É a mesma coisa de I can't put up with. Esses três aqui são sinônimos. Vamos para o nosso próximo. To set up. Esse é bem bacana e a galera de tecnologia já vai estar bem familiarizada, né? Podemos concordar? To set up significa montar, preparar, organizar, tá? Então, we need to set up the chairs for the meeting.
We need to set up the chairs for the meeting. Então, vamos dizer que a gente tem uma reunião e a gente precisa organizar as cadeiras, né? Que são muitas pessoas, a gente tem que tirar as cadeiras que estão empilhadas e organizá-las, né? Então, to set up. E por que eu falei que o pessoal de tecnologia, né, tá muito familiarizado com esse vocabulário to set up? Porque a gente usa essa palavra como um substantivo quando elas estão juntas, né? Set up é uma palavra só também, que significa, por exemplo, a combinação do seu mouse com seu teclado, seu computador, o monitor que você usa, os monitores de áudio. Esse é o seu setup, ou seja, esse é o seu equipamento, é isso que você usa, essa é a combinação de equipamentos que você usa para o seu trabalho, tá? Então a gente chama isso de setup, mas também é uma ação. Então, assim como ele tá falando aqui, ó, we need to set up the chairs for the meeting. Nós precisamos organizar as cadeiras para a reunião. To set up. For example, I need to set up my computer. To set up. Próximo, to run out of. Olha que legal. Essa é a segunda expressão que a gente vai ver que tem o run, né? A gente viu run into, que é você o quê? Fulano, tudo bem? Encontrar alguém na rua sem esperar. Ou encontrar pessoas, de forma geral, sem esperar. To run out of também te pega de surpresa. Sabe por quê? To run out of significa estar sem. Vixe, acabou o leite. We are running out of milk. Ok? Então, run out of é estar sem. Então, por exemplo, nós estamos ficando sem gasolina. We are running out of gas. We are running out of milk. I am running out of patience. Eu tô ficando sem paciência. Aí, dá pra usar também, tá? Então, não é só pra coisas físicas. É tipo assim, tá acabando, tá? Ou já acabou. To run out of. We are running out of gas. Nós estamos ficando sem gasolina. I'm running out of patience. Então, por exemplo, there's no eggs in the fridge. We are running out of basic food. Então, não tem ovo na geladeira. A gente tá sem comida, o básico de comida. I'm running out of money. Então, tô sem grana. Bora pro próximo. Vocês estão gostando da aula, gente? O que vocês estão achando? Estão aprendendo muitas expressões novas? Vocês vão começar a usar? Mas, gente, tem que começar a usar, tá? Não dá pra vir só pra aula. Ai, Camille, muito legal. Compartilhei vários exemplos e acabou aqui. Não pode. Não pode. Que aí você vai esquecer. Pensa que essa é a primeira vez, provavelmente, que você tá vendo esses termos. Então, tem que praticar em cima, tá? Próximo é to go over. E aqui vai em especial pros meus alunos essa expressão, essa ação. To go over é revisar. Ai, ai, ai. Pois é. To go over. Então, olha o exemplo. Let's go over the details of the plan one more time. Let's go over the details of the plan one more time. Então, vamos revisar, vamos falar de novo sobre, vamos olhar mais uma vez. Let's go over the details of the plan one more time. To go over, over and over and over and over. Então, vamos lá para os nossos exemplos. To go over. So, don't worry. We are going to go over the topics of today's class once we're done with all of them. So don't worry, guys. We're going to go over each one of these, the topics that we discussed today once we're done with all of them. Muito legal esse go over, né, gente? Então, assim, você poderia falar review? Sim. I'll review, or I need to review, I need to go over, I need to review, I need to check, I need to confirm, né? Então, é muito importante lembrar que muitas vezes essas expressões podem representar muitos verbos diferentes, tá? Mas que também existem outras opções, igual eu acabei de falar. To review, to confirm, to check. Muito bem, agora vamos seguir. Então, to look forward to. Oh my goodness, guys. I always use this combination of words. Why? Because we really mean it. Então, to look forward to significa estar animado para algo e ter expectativas em algo. O que eu quero dizer? Quando nós estamos, principalmente na fala mais, na parte formal, tá? Isso aqui é bem formal, mas também pode ser usado muito no informal. E eu vou explicar já. Então, to look forward to é demonstrar a sua empolgação, a sua animação, ou demonstrar que você está interessado em alguma coisa e aguarda por algo. Então, essa aqui é a ideia. Então, I'm looking forward to my vacation next month. Então, eu estou animada, eu estou empolgada, eu estou ansiosa, vou colocar aqui o ansiosa entre parênteses, porque, entre aspas, porque estar ansioso não é uma sensação boa.
eu não gosto de ansiedade. Eu acho que você também não gosta, então não é uma coisa boa. Então a gente tá animado, empolgado, cheio de vontade, cheio de... né, de energia legal, assim, e tal. Então, isso é to be looking forward to. E aí, qual que é a diferença, né? Por que a gente pode usar o to look forward to no informal e no formal? Porque cabe. Porque, por exemplo, tem uma outra palavra, um outro verbo, que se chama to be excited, right? When I am excited. Desculpa, não é um verbo, é um adjetivo. Então, to look forward to be excited. Aqui, to be excited é estar animado. Eu tô muito animado. É o nosso ansioso, só que um ansioso legal. Tô animada, tô empolgada. I'm excited. Agora, I am looking forward to, você pode escrever um e-mail, né? Então, assim, você vai mandar o contrato pra alguém, porque você vai começar a trabalhar com aquela pessoa. E aí você colocou todos os detalhes e no final você vai colocar assim, animada ou empolgada em aguardando a sua resposta. Aguardando o seu retorno, mas positivamente, certo? E aí você pode falar, I'm looking forward to receiving your answer, I'm looking forward to working with you, tudo bem? A única questão é que a gente vai ter que colocar a ação que vem depois com ing, tá? Mas olha só, no exemplo que a gente viu, I'm looking forward to my next vacation, my vacation next month. I'm looking forward to my vacation next month. Não tem uma ação, né? Ela só tá falando, eu tô animada para. Estou animada para as minhas férias mês que vem. É só essa a diferença entre to be excited about something and to be looking forward to something. É o contexto. Que to be excited é mais sobre as suas emoções, é uma coisa mais íntima, mais pessoal. Agora, to look forward to, você pode usar no ambiente profissional também. Vamos seguir. To call off. Call it off. Call it off. Cancela, tira, apaga. Não vai ter mais. Call it off. Ok? Penúltima expressão aqui da nossa aula. To call off. Let's call it off. Então, como que a gente pode usar esse call off? Did you have to call anything off during this week? Did you have to call something off during the week? Vamos para a nossa última. Tchananã, que é to get over. Que não é go over. Cuidado. Cuidado. O que é go over? Go over é revisar, ver, confirmar, checar. To get over é overcome. To get over é quando você está numa situação ruim e você consegue superar e sair dela, tá? Então, olha só o exemplo. It took her a long time to get over the loss of her pet. It took her a long time to get over the loss of her pet. Então, levou muito tempo para ela superar a perda do pet dela, do cachorro, do gatinho. A gente não sabe aqui, né? Ok? Então, só pra gente lembrar, go over é revisar. A gente já viu go over. Agora, get over é superar. Vamos pensar nos exemplos. E, gente, uma forma legal de, assim, esses que são muito parecidos, como, por exemplo, come across ou run into, go over, get over, tentar colocá-los na mesma frase, tá? Isso faz com que você memorize melhor. Aqui seria o passado, tá? Passado de go over é went over my doubts. So, I got over my fears and went over my doubts. Ou seja, eu superei os meus medos e revisitei as minhas dúvidas. Acabou! Gente, let's go over everything we've learned today. Vamos revisar tudo que a gente aprendeu hoje? Então, hoje a gente falou sobre 12 expressões que são phrasal verbs. Provei para vocês que todo mundo pode usar os phrasal verbs. São expressões que dificilmente a gente vai conseguir ter uma tradução muito específica, mas que a gente usa o tempo inteiro em português e, consequentemente, também em inglês, tá? Sendo elas, a primeira foi to come across, que significa encontrar. Então, por exemplo, quando você se depara, né? Se depara com um livro, se depara com um restaurante novo, se depara com um livro que você nunca viu, se depara com um caminho diferente para ir para o trabalho. Enfim, I came across an interesting book at the library. Então, eu encontrei um livro interessante na biblioteca. Próximo, to run into. To run into nós usamos para falar que nós encontramos alguém de forma bem inesperada. Exemplo, I ran into an old friend at the grocery store yesterday. I ran into an old friend at the grocery store yesterday. Então, eu encontrei um amigo das antigas ontem no mercado. Próximo, to get along. To get along significa se dar bem, né? Então, to get along with. I get along well with my coworkers.
I get along well with my coworkers. Então, eu me dou bem com os meus colegas de trabalho. Próxima, to hang out. To hang out significa passar um tempo. Passar um tempo com alguém, ficar de boa. We're just going to hang out at the park this afternoon. We're just going to hang out at the park this afternoon. Então, a gente só vai ficar lá no parque de boa essa tarde. Próximo, to turn up. Aparecer, que nem eu falei que minha avó apareceu no dia da minha graduação do nada na frente da minha casa. He turned up at the party even though he wasn't invited. He showed up, he turned up at the party even though he wasn't invited. Então, ele apareceu na festa mesmo ele não tendo sido convidado. To put up with. To put up with is to deal with, to bear, and to stand something, right? You can't stand, you can't bear something. Então, to put up with é suportar, aguentar, não dá mais conta. I can't put up with his constant complaining anymore. I can't put up with his constant complaining anymore. Então, não consigo suportar mais a reclamação contínua dele. Próxima. To set up significa organizar, montar. Exemplo, we need to set up the chairs for the meeting. We need to set up the chairs for the meeting. Então, a gente precisa organizar as cadeiras para a reunião. Próximo. To run out of. To run out of significa estar sem. Então, we ran out of milk, so I need to go to the store. We ran out of milk, so I need to go to the store. Então, nós estamos sem leite, então eu preciso ir comprar. To go over é revisar, checar, verificar, confirmar. Let's go over the details of the plan one more time. Let's go over the details of the plan one more time. Então, vamos revisar, vamos verificar, vamos validar, vamos ver mais uma vez os detalhes do plano mais uma vez. To look forward to. To look forward to é você ter a expectativa alta e a expectativa positiva para que algo aconteça. I'm looking forward to my vacation next month. I'm looking forward to my vacation next month. Então, eu estou animada, ansiosa, cheia de expectativas positivas para as minhas férias mês que vem. Uma das últimas é to call off, que significa cancelar. They called off the meeting due to bad weather. They called off the meeting due to bad weather. Então, eles cancelaram a reunião por conta das condições ruins, climáticas ruins, né? To get over significa superar, né? Você passar por uma coisa complicada, então você tem que se reerguer e superar. It took her a long time to get over the loss of her pet. It took her a long time to get over the loss of her pet. Então demorou bastante tempo para ela, né, se reerguer em relação à perda do pet dela. Sendo um cachorrinho, um gato, algum animal de estimação aí. Beleza, guys? Então essas foram as 12 expressões que nós vimos na aula de hoje. E espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira vez que vocês se depararam com essas expressões? Vocês já tinham encontrado alguma delas antes? Como é que foi? Guys, thank you so much for coming. I hope you have enjoyed this class. Remember that every single week we have a new class in our channel available for you guys, on our channel available for you. So please check it out. And I hope you have enjoyed. Once again, thank you so much for joining me. Okay? É isso, guys. Thank you so much. Beijos, queijos e até a próxima.